Olá, queridos alunos, como vão vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso canal Ciência Explicada. Essa aqui é uma aula destinada ao sexto ano do ensino fundamental e hoje a gente vai ver algumas características, funções e particularidades aqui do nosso sistema muscular, certo? Bom, pessoal, nós já vimos aí alguns sistemas, né? O sistema que a gente viu anteriormente foi o sistema esquelético. E vocês viram que o sistema esquelético tem funções aqui que dependem também do sistema muscular, certo? Então é como se fosse uma continuação da aula passada. Se você não viu a aula do sistema esquelético, eu sugiro voltar nessa mesma playlist que você vai encontrar a aula de sistema esquelético lá. Tudo bem? Então, vamos lá. Voltando aqui, fazendo uma breve revisão, pessoal, o corpo aqui que a gente vai estudar, né, vai estar nessa posição que a gente chama de posição anatômica, que é o corpo ereto e em pé, tá? Com os membros voltados para frente, né, os membros inferiores que são os pés e as mãos viradas com as palmas para frente também, e com os polegares dirigidos para as laterais, tá? Só relembrando porque algumas das imagens vão estar nessa posição para facilitar nosso entendimento, tá bom? Lembrando também que a parte anterior é a parte da frente, né? A parte posterior é a parte de trás, a parte das costas, beleza? A parte medial aqui é a parte do meio do corpo, tá bom? E a parte lateral é a lateral do corpo. Superior e inferior, eu acho que vocês já lembram também, né? Então, proximal é mais próximo do corpo e distal é mais distante aqui da parte do meio do corpo, tudo bem? O que vai mudar hoje é que a gente vai trabalhar com músculo, né? E a gente vai aprender 4 coisinhas aqui, 4 nomes, pessoal. Nós temos aqui os nossos membros, naquela posição anatômica que a gente falou, os movimentos de flexão, que é quando a gente flexiona o membro para cima, e extensão, que é quando a gente estende o membro em relação à linha média do corpo, tá bom? Então, se você, em relação à linha média do corpo, move o membro para cima, seja a sua perna, seja seu braço, você está fazendo flexão. Se você move ele em direção aqui, a mesma direção da linha média, você está fazendo um movimento de extensão, tá bom? A gente também vai ter um movimento aqui de adução, tá bom? Aqui no caso, adução horizontal, que é quando você mexe o braço em direção à linha média. Ó, tá vendo a setinha aqui, ó? A adução é em direção à linha média, tá bom? E aí a gente também vai ter um movimento de abdução, que é quando a gente afasta o membro da linha média do corpo, tá bom? Então tem esses dois movimentos aqui. Se quiser fazer um quadrinho aí e anotar, tá bom? Você pode fazer, que vai facilitar depois seus estudos e também na hora de resolver os exercícios. Então, belezinha? Vamos continuar. Se você quiser copiar, você pausa o vídeo aí, tá bom? Mas vamos seguir em frente por aqui. Pessoal, o sistema muscular, então, basicamente, né, ele é composto pelos músculos do corpo humano, tá bom? E tem tecidos, né, células especializadas em função de contrair, fazer contração muscular, né? Aqui tem o exemplo, né, do Julius, o pai do Chris, né? Então, esses tecidos, pessoal, eles vão ser os responsáveis por fazer os movimentos, tá bom? De acordo também com o que a gente estudou na aula passada, tá? Os músculos estão ligados aos ossos, né? Vão se apoiar nos ossos para fazer esses movimentos, tudo bem? E por fim, quem controla esses músculos, pessoal, essas fibras musculares, tá bom? Aqui você vai ver que a gente vai falar bastante de fibra muscular, tá? A fibra muscular não é nada mais, nada menos que a célula do músculo, tá bom? Então, a gente só chama ela de outro nome, belezinha? Então, quem controla então essa fibra muscular? Quem controla é o teu sistema nervoso, tá? O sistema nervoso central, que é o cérebro, a medula, e os nervos, né, que é o sistema nervoso periférico. Tudo bem? Isso pode ser controlado por você mesmo, né? É quando você decide mexer um músculo, por exemplo. Agora você pode mexer o teu dedo da mão esquerda, por exemplo. Você decide mexer, você controla ele. Mas existem músculos, por exemplo, que são controlados pelo sistema nervoso autônomo, tá? Um exemplo, por exemplo, agora, na hora que você engolir um alimento, você não escolhe a velocidade que esse alimento está sendo levado para baixo,
Quem controla isso é o teu sistema nervoso autônomo. Então é um músculo que vai trabalhar autonomamente, vai trabalhar por conta própria, tá certo? E isso a gente vai voltar a falar um pouquinho lá no final da aula, ok? Vamos seguir em frente. Bom, só para você entender como que é o caminho aqui de quando você controla, por exemplo, o movimento do seu braço. Esse movimento, pessoal, vai partir lá do cérebro, tá bom? Lá do cérebro, esse movimento, tá vendo aqui, ó, esse GIF aqui que sai um disparo aqui em amarelo, ele vai até a sua medula espinhal, tá? Que parte aqui do pescoço e vai até lá embaixo, igual a gente estudou na coluna vertebral, na aula passada. E aqui, das bases das vértebras aqui, pessoal, vão saindo nervos. Então, a partir daqui, o nervo vai dirigir esse impulso nervoso até o teu músculo. E aí é o teu músculo que vai contrair quando receber esse tipo de mensagem do cérebro. Então aqui é um exemplo de como acontece uma contração muscular. Então sai do cérebro, medula, nervo até o músculo. Belezinha? Aqui nós temos uma figura que vocês têm no material, tá? Não precisa ficar se preocupando em decorar nome dos músculos, tá bom, pessoal? Eu trouxe aqui apenas para vocês conhecerem. Tem alguns músculos que provavelmente vocês vão ouvir falar bastante o nome e que aos pouquinhos vocês vão guardando, tá? Como, por exemplo, aqui o trapézio. O trapézio é esse músculo que fica aí perto do seu ombro, entre seu ombro e o pescoço, por exemplo, tá? O esternocleidomastoide, né, esse nome gigante, também fica aqui na região do pescoço. O músculo peitoral, que é bem conhecido, né? Os glúteos, que são os músculos ali do bumbum, né? Tá vendo a posição anatômica aqui, ó? Como te ajuda, tá? E também nós temos outros músculos aqui bem conhecidos, como o bíceps femoral, aqui você segue a setinha, ó. Tá vendo? É aquele músculo de trás da coxa, né? Que às vezes dá cãibra. A gente também vai falar um pouquinho da cãibra no final da aula. Enfim, entre outros. Caso você precise e tenha algum exercício que tenha o nome aqui dos músculos, você dá uma olhadinha no seu material, ou até aqui nesse vídeo também, que vai te ajudar um pouquinho, tá bom? Falando então das funções dos músculos, pessoal. Os músculos te dão estabilidade corporal, deixa o teu corpo com aquele equilíbrio, né? Ele faz parte do sistema de controle do seu corpo, tá bom? Claro, fazem a movimentação do seu corpo, né? Quando você se locomove, quando você move um braço, é o músculo apoiado nos ossos que vai fazer isso, tá? Também trabalha no aquecimento do corpo. Se você já passou bastante frio, pessoal, qual que é a sua reação no frio? Se você está sem uma blusa de frio ou alguma coisa, seu corpo começa a tremer. Esse tremor, essa fricção dos músculos, pessoal, é uma reação natural do corpo de todos os animais para promover o aquecimento, para tentar aquecer seu corpo ali. Então isso é uma reação natural e não é voluntária, né? O tremor, ele é involuntário, você não decide isso. Quem decide é o seu cérebro por você e começa a mexer esses músculos. Além de tudo, então, pessoal, os músculos te dão sustentação e preenchimento aqui, né, das suas cavidades do corpo. Tudo bem? E, terminando aqui já essas funções. Os músculos, pessoal, ajudam muito na circulação do sangue, principalmente nos membros inferiores, aqui, ó, nas pernas. No entanto, que o pessoal que fica muito em pé ou muito parado tem dificuldade, aqui começam a aparecer varizes, né? Que é quando as veias não conseguem levar o sangue corretamente, começam a ter alguns nódulozinhos ali que impedem a passagem do sangue. Por isso que é perigoso ter uma vida sedentária, ou permanecer muito tempo na mesma posição, ou também, né, vai ocasionar, na verdade, sérios riscos ali por conta do fluxo sanguíneo, tá bom? Quando você pratica um esporte ou anda, por exemplo, esses músculos, ao mexerem aqui, eles apertam as veias e ajudam esse sangue a subir de volta para o coração. Então é isso que os músculos fazem no auxílio do fluxo sanguíneo aqui, tudo bem? Vamos seguir então. Pessoal, vamos falar dos grupos musculares. O corpo humano possui mais ou menos 600 músculos, tá? E eles vão trabalhar em conjunto com ossos, tendões e ligamentos. Por que mais ou menos 600 músculos? Por que eu não falei exatamente 600? Pessoal, pode parecer bobeira, mas os nossos corpos nem sempre são iguais, tá? Existem pessoas com músculos a mais e músculos a menos. E isso vem da evolução. Tem várias pessoas que conseguem, por exemplo, mexer partes do corpo que muitas pessoas não conseguem. Tem pessoas que mexem a orelha, por exemplo, né?
ou conseguem mexer o nariz. E tem pessoas que não conseguem. Muitas vezes elas não conseguem porque ela não tem mais esse músculo, tá? Ou esse músculo é muito pequeno e não consegue mover. E aos pouquinhos, né, vocês vão entendendo aqui essas particularidades do nosso corpo, tá bom? Nenhum corpo vai ser igual o outro. E esses grupos de músculos, pessoal, vão estar agrupados aqui em 4 grupos. Primeiro os músculos da cabeça e pescoço, depois do tórax e abdômen, dos membros superiores e depois dos membros inferiores. Vamos ver cada um deles aqui, tá? Pelo menos um resuminho, começando pelos músculos da cabeça e pescoço, pessoal. Nós temos vários e vários músculos, aqui tem alguns principais, aqui está aquele esternocleidomastoide que eu te falei, tá o músculo, o masseter, tá? Que ele é utilizado na mastigação, o músculo orbital dos olhos, que faz o movimento, né, dos seus olhos também. E existem uma série de outros músculos aqui na face, pessoal, são bastante, tá? Cerca de 30 músculos aqui para fazer as expressões faciais. Você tem várias expressões faciais, tá bom? Existe uma ciência que estuda as expressões faciais para saber aí se você, por exemplo, está tendo uma reação de raiva ou de vergonha, ou se você está contando mentira, né? Então o nosso corpo ele tem muita habilidade de reconhecer essas expressões faciais, tudo bem? Pessoal, esses músculos também, tá? Vamos falar aqui de alguns com uma função aqui bem conhecida e bem importante. Esses músculos, então, o frontal tem a função aqui de mastigar ou morder, o masseter aqui, né, ou masseter, foi o que eu falei, é o que movimenta aqui a mandíbula, tá bom? E o sternocleidomastoide, que é aquele músculo que eu falei antes, serve para fazer o movimento do seu pescoço, né, movendo sua cabeça. Aí permite você girar um pouquinho a tua cabeça, né? A gente não consegue girar muito, tá bom? Ou se inclinar para frente e para trás, ali você tem 2 músculos aqui para isso, tudo bem? Os músculos do tórax e abdômen, tá? Aqui tem alguns dos principais também, não vão ter todos, tá bom, pessoal? Vamos passar aqui. Eles estão ligados com a respiração, tá bom? Já já eu detalho um pouquinho isso. Com a sustentação do seu corpo, do seu tórax. Movimentos do seu torso, quando você, né, pode girar o teu corpo lateralmente, para frente e para trás. E aqui vamos falar de alguns bem conhecidos aqui. Nós temos o músculo peitoral e o deltoide, que não está aqui, né? Ele fica mais para cá, tá? Que ajudam você a levantar peso, tá bom? Os intercostais, que são esses músculos aqui que ficam entre as costelas, pessoal, já vão ter uma função aqui de mexer o diafragma, tá? Que é o músculo que fica aqui atrás dessa região, que mexe os seus pulmões. Então eles são extremamente importantes, tá bom? O diafragma puxa os pulmões para baixo e esse aqui afasta as costelas quando você está enchendo o seu pulmão de ar, tá certo? O oblíquo também é outro músculo aqui bem importante, que ele inclina seu tórax para frente, tá? Então aqui, ó, tem aqui esse músculo oblíquo interno, ele é o responsável aqui por puxar o seu tórax para frente, tudo bem? Aqui tem os músculos de trás, né? Dá para ver aqui o trapézio, que a gente já tinha comentado, né? Entre outros músculos aqui. Aí você pergunta, professor, preciso ficar decorando esses nomes de músculo aqui? Não, não precisa ficar decorando, tá? A gente está só demonstrando aqui que existem vários e vários músculos, né? Tem muita gente que acha que só tem um músculo aqui e ele que faz toda a função. E a gente está mostrando justamente isso. Você tem um sistema muscular extremamente, né, complexo, com bastante número de músculos aqui, tudo bem? Os músculos dos membros superiores, pessoal, dos braços, né, dos braços e antebraços, eles fazem, obviamente, o movimento desses membros, né? E são músculos extremamente fortes e precisos, tá bom? São músculos que você treina bastante, tá? Você, para escrever, por exemplo, você move esses músculos e você faz movimentos milimétricos. Não sei se você já parou para pensar nisso, né? Mas você tem uma sintonia muito grande aí com os seus músculos para, por exemplo, pintar uma região muito pequena ou para fazer uma letrinha, né? Então você repara o tanto que esse músculo se move ali com extrema precisão, tá bom? Músculos importantes aqui dos membros superiores são os bíceps, né? O pessoal chama de muque, né? Olha meu muque aqui. Esse músculo, ele tá aqui nessa região, né? Logo aqui abaixo do ombro, tá bom?
Você tem também aqui músculos das mãos que não tá aqui nessa imagem, tá bom? Mas você tem o oponente do polegar que permite o movimento do seu polegar, né, do seu dedão. E ele também, esse movimento que você utiliza, pessoal, ele não parte aqui só do dedão. Muitas vezes ele utiliza ali músculos que vêm de antes, do antebraço e da mão também. Tudo bem? Então, olhando aqui, ó, olha só que interessante. Você tem músculos aqui que flexionam os dedos que não estão aqui nessa região, eles estão aqui para trás, tá? Se você mexer aí sua mão e observar, você vai ver que você, por exemplo, quando você levanta o dedão, vê se você consegue observar os músculos que estão trabalhando aqui nessa região. Mexe aí seu dedão agora, ó, e vê se você consegue ver uma certa contração na parte de dentro do braço aqui, tá? E na parte de fora aqui do braço. Vê se você consegue observar. Tudo bem? E falando então dos membros inferiores, pessoal, nós temos aqui vários músculos importantes também. Acho que você já imagina, né, que eles são músculos bem fortes, porque eles servem para te manter em pé, servem para te movimentar, tá bom? Além de tudo, sustentam o corpo o tempo que você ficar em pé, né? Então, assim, você geralmente consegue ficar em pé ali durante várias e várias horas, consegue caminhar durante muito tempo e esses músculos não apresentam muito sinal de cansaço. Claro que uma hora você vai cansar, mas eles te aguentam ali durante muito tempo, durante um exercício físico, tá? São músculos também que todos em conjunto movimentam suas pernas, né? Sua coxa e sua perna, fazendo a movimentação, corridas, saltos e tudo mais, tá bom? Quais são os mais conhecidos aqui, pessoal? Tem um músculo que se chama sartório, ó, você consegue ver ele aqui. Também é chamado de músculo do costureiro, tá? É porque antigamente, tá, pessoal, as costureiras costumavam, quando não tinha máquina nem nada disso, elas costuravam utilizando a perna, né? Elas dobravam a perna aqui, tá? E para fazer esse movimento você usa bastante esse músculo aqui, tá bom? Então é chamado de músculo das costureiras porque elas tinham antigamente o costume de costurar dessa forma, tá bom? Você tem também aqui músculos flexores e extensores também dos dedos, tá bom? Que fica aqui parecido com o da mão também. Esses músculos começam antes, tá? Atrás daqui da sua perna, não dá pra ver aqui, mas você tem o tendão de Aquiles, tá bom? Esse tendão você consegue ver mesmo aqui por baixo da pele, você consegue ver. É aquele tendão que sai aqui do teu tornozelo e sobe. Ele é ligado naqueles músculos aqui da região de trás da sua perna, aqui na região posterior da perna, tá? E você também tem vários músculos aqui da planta do pé, né? Aqueles músculos que movimentam o seu pé, seus dedos, e também as bailarinas usam para ficar na ponta do pé, tá bom? Aqui então tem alguns desses músculos e aqui está o tendão de Aquiles que eu falei, ó. Esse aqui é o maior tendão do seu corpo, ele é ligado aqui com o gastrocnêmio, né? Que o pessoal chama de batata da perna, tá bom? E aqui você vê, ó, a ligação com o sistema ósseo. Você vê que ele utiliza aqui vários tendões. E olha aqui, ó, os músculos extensores que eu falei dos dedos. Tudo bem? Para vocês poderem observar. Vou passar aqui de novo, tá? Bom, falando então, pessoal, a gente conheceu um pouquinho dos músculos, aí alguns nomes, né? Mas vamos para uma parte que é bem importante, que é conhecer os tipos de músculo, tá bom? Esses músculos, pessoal, são classificados em 3 tipos. Estriado esquelético, que é o músculo que vai estar ligado com o esqueleto, e esse estriado, pessoal, porque ele tem estrias na hora que a gente coloca para ver no microscópio, tá bom? Também vai ter o estriado cardíaco, que pelo nome você sabe que deve estar ligado ao coração, né? Na verdade é o seu coração, boa parte do seu coração é músculo, tá? É esse tipo de músculo aqui que eu já vou mostrar. E por último, o liso ou não estriado, porque na hora que você coloca no microscópio ele não aparece muitas estrias, tá bom? Então vamos falar. Pessoal, esse tecido muscular estriado esquelético, né, ou músculo estriado esquelético, ele está ligado diretamente aos seus movimentos que você faz normalmente, tá? O movimento dos braços, das pernas, dos troncos, todos esses músculos são estriados esqueléticos. São formados por células alongadas aqui, ó, com muitos núcleos, tá? Isso aqui é onde está o DNA da célula aqui. Então, tem vários e vários núcleos nessas células aqui do músculo estriado esquelético. É um jeito de a gente saber para que músculo que a gente está olhando no microscópio quando a gente olha. Já o tecido muscular estriado cardíaco, tá bom? Ele tem algumas estrias aqui, ó, tá vendo essas faixinhas aqui? São as estrias, tá?
tem já um núcleo só por célula, então você vê que tem bem menos núcleos, tá? E eles, ao contrário daquele músculo esquelético, esse aqui você decide quando você quer movimentar, né? Então eles são voluntários, tá bom? Já já a gente vai rever isso aqui um pouquinho. O cardíaco não, tá? O coração você não decide quando ele vai bater mais rápido ou mais devagar, né? E por último, o tecido muscular liso, ou também chamado de não estriado. Você vê que ele não tem aquelas faixinhas aqui, tá? Que tem essas células em formato de fuso, tá bom? Fuso, pessoal, é uma coisa também um pouco antiga, que tem a ver com as costureiras, né? Outras vezes as costureiras aqui, que é onde a linha era enrolada na máquina, assim, tá? Como se fosse um carretel. Então tem esse formato aqui de carretel, tudo bem? E esses daqui também a gente não controla e a gente já vai ver um pouquinho sobre eles. Então vamos falar aqui agora um pouquinho mais com detalhes. O que fazem então aqueles músculos estriados esqueléticos? A gente já falou um pouquinho, né? Eles são contraídos de forma voluntária, ou seja, quando você quer movimentar, você escolhe quando você vai fazer esse movimento, tá bom? Então, de acordo com sua vontade, você movimenta esses músculos aqui e eles vão estar conectados aos ossos, tá? Por ligamentos, cartilagens, tendões e tudo mais. Tudo bem? E eles fazem várias daquelas funções que a gente já falou antes, né? Eles estabilizam o corpo, fazem os movimentos, saltam, pulam, né? Que tem vários exemplos aqui, ó, esse aqui, coitado, tá se arrebentando. Cuidado, menino, né? Então, como a gente falou, são células alongadas, tá? Que formam fibras aqui, ó. Já já a gente vai mostrar como que essas fibras fazem contração. E tem multinúcleos aqui, vários núcleos por célula, tudo bem? Passando aqui para o estriado cardíaco, né? Aqui tem uma imagem de um coração como ele realmente é, né? Ele não tem aquele formato de emoji de coração. O coração, pessoal, ele não é controlado voluntariamente. Ele é involuntário, tá bom? E esses músculos aqui são controlados por alguns neurônios que ficam aqui no próprio coração, que a gente chama de marca-passo, tá? Em algumas pessoas, esse marca-passo começa a falhar e elas têm que fazer uma cirurgia e colocar o marca-passo artificial, tá bom? As pessoas costumam chamar só de marca-passo, mas a gente já tem um marca-passo no corpo. É quando esse marca-passo falha que a gente faz uma cirurgia e coloca um aparelhinho, que é o marca-passo artificial, beleza? E óbvio, né? Qual que é a função desses músculos aqui do coração? Bombear o sangue pelo corpo, espalhando ali os nutrientes e o oxigênio. Quando começa a faltar oxigênio, por exemplo, porque você começou a se movimentar, o que acontece? Esse coração bate mais rápido e envia mais sangue, mais oxigênio, e você aumenta o ritmo respiratório também. Então, tudo isso é controlado sem você precisar pensar, tá bom? Por último, então, os músculos lisos, pessoal. Eles têm uma contração bem diferente aqui, ó. Tá vendo que aquele fuso se contrai? E essas contrações são lentas e também são involuntárias, tá bom? A maioria dos seus órgãos internos é controlado dessa forma. Na verdade, quase todos eles, né? Com exceção de algumas áreas aí do seu corpo, você tem a maioria dos seus órgãos internos aqui com músculos lisos que vão se movimentando. Então, quando você engole, o movimento do seu estômago, da bexiga, do útero, do intestino, tá? Da sua pele, quando seus pelos ficam oriçados no frio, né? Você não controla fazer isso, tá? Então, todos esses movimentos, então, são feitos pelos músculos lisos. São lentos, né? E envolvidos aqui com vários processos dos músculos internos. Inclusive, se você engolir algum alimento de ponta cabeça, pessoal, esse movimento vai funcionar, tá? Esse movimento aqui que empurra a comida pelo sistema digestório tem um nome, tá bom? Chama peristaltismo ou peristalse, tá? Você pode encontrar os dois nomes mesmo. São movimentos dos músculos lisos aqui. Então, se você engolir alguma coisa agora, o peristaltismo vai empurrar esse alimento aqui pelo seu tubo digestório e ele só vai acabar na hora de você, né, colocar o que não foi absorvido para fora lá no seu cocôzinho, certinho? Anota aí, peristaltismo, beleza? Vamos continuar. Aqui tem então algumas diferenças, né? É um quadro aqui para você, se você quiser copiar, que estão tudo que a gente falou aqui, ó. O tecido muscular estriado esquelético, tá? Tem células cilíndricas, multinucleadas, com estrias ou estriações. É voluntária e está ligado aos ossos, por isso que é esquelético. O tecido muscular estriado cardíaco tem células
alongadas, ramificadas, com apenas um ou dois núcleos e também tem estrias. É involuntário e está no coração. Tecido muscular não estriado, ou também você pode chamar de liso. Tem células fusiformes com um único núcleo e sem estrias. Também involuntário, tá? Contrações lentas e está nos seus órgãos internos. Sistema digestório, bexiga, artérias, vasos sanguíneos, né? No geral. Tudo bem? Como que então essas fibras se contraem, pessoal? É por meio de proteínas aqui que servem de contração muscular, tá? As fibras, então, ou as células, elas têm dentro delas algumas proteínas especiais de contração que só elas têm, que são chamadas de actina e miosina. Ó, aqui você vê uma molécula aqui, né, uma proteína, miosina, puxando esses filamentos aqui de actina. Se você vê aqui, elas têm cores diferentes, são essas as estrias que a gente enxerga no músculo quando a gente olha no microscópio, tá? É as estrias dessas proteínas aqui, ó, as diferentes cores que elas têm. Então, quando você vai fazer uma contração, pessoal, o teu cérebro manda um comando, esse processo vai usar energia, tá bom? E aqui tem uma informação nova para vocês. O teu corpo, pessoal, ele usa uma molécula energética que a gente chama de ATP. Para você fazer ATP, basicamente você tem que comer açúcares, tá bom? Então, quando você come carboidrato, massa, pão, açúcar mesmo de cozinha, né? Os doces, você produz esse ATP nas suas células. Então, essa é a sua molécula energética, tá? Você, para tudo no seu corpo, usa ATP e, óbvio, para fazer movimentação, você também usa ATP. E além desse ATP, tá? Para quem está se perguntando o que é ATP, é adenosina trifosfato, tá? É uma sigla, mas não precisa ficar guardando isso não. Só de guardar aqui ATP já tá ótimo. E, além da ATP, você vai utilizar alguns sais minerais que também vêm da alimentação. O principal deles é o cálcio. E lembra que a gente falou bastante do cálcio na aula passada, né? Ele compõe os ossos. Se começa a faltar cálcio da alimentação, da onde que teu corpo vai tirar cálcio? Dos ossos. E aí teus ossos começam a ficar fracos. Por isso a importância de comer derivados de leite, né? E o próprio leite. Tudo bem? Além disso, o sódio, que é bem importante, mas a gente consome bastante sódio, né? Principalmente no sal de cozinha, então geralmente sobra sódio. E por último, o magnésio também, que está aí em bastante verduras, né? E em frutas também. Então a importância é de consumir aqueles vegetais e frutas, porque você não vai conseguir o magnésio de outro lugar. Tudo bem? E muita gente pergunta às vezes, professor, mas e o potássio, né? Ele não usa para fazer contração muscular? Eu já ouvi falar, usa, tá bom? Mas geralmente não é ele que está envolvido aqui, principalmente na contração muscular. Ele só vai ter algum problema se ele de fato faltar e não tiver nada de potássio, o que é bem difícil de acontecer no corpo. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho das lesões musculares e depois das câimbras, então, para terminar, pessoal. As lesões musculares acontecem quando você coloca uma sobrecarga no seu músculo, quando você pega mais peso do que deve ou quando você faz muito exercício. E o que acontece aqui? Vou voltar rapidinho aqui, pessoal. Tá vendo essas fibras aqui, ó? Essas actina, miosina. O que pode acontecer, isso aqui tá dentro de uma célula, tá? E como que o músculo se organiza? Vamos voltar para esse slide. Aqui, pessoal, você tem um músculo e essas fibras, as células musculares, elas são alongadinhas aqui, ó. Tem várias células aqui, ó. Cada uma dessas daqui é uma célula e dentro dessa célula tem essas proteínas aqui. Pode chegar uma hora que essas proteínas não vão conseguir suportar esse peso aqui. O que acontece com essas fibras aqui? Elas arrebentam, pessoal. E aí você sente dor. Então, se alguma vez você correu demais ou fez musculação demais, pegou muito peso e começou a sentir uma dor no braço, na perna, você rompeu aqui algumas dessas fibras musculares. E o que o corpo faz quando acontece isso? Ele refaz a fibra, ele reconstrói a fibra, tá bom? Isso demora alguns dias, tá? E aí ele faz mais fibras. E esse músculo vai ficando maior, tá? Ele vai aumentando a quantidade de fibras ali, tá bom? E aí o que acontece? A pessoa vai ficando mais bombada, né? Vai ficando com o músculo maior, tá bom? Porque ele vai produzindo uma maior quantidade de fibras aqui nesse músculo, beleza? Então, ele vai ficando cada vez mais hipertrofiado, né? Que na verdade é a hipertrofia, vai ficando maior, tudo bem?
Então não é que a pessoa tem mais músculo, tá bom? Né? Às vezes a pessoa faz musculação, vai criar mais músculo. Não vai criar mais músculo. Vai criar mais dessas miofibrilas aqui, ó, tá? Dessas fibras musculares. Ele tem mais fibra dentro do músculo. Não é que a pessoa então vai criando cada vez mais músculo, daqui a pouco tá com 1000 músculos no corpo. Não é isso, tá bom? Ele vai fazendo mais dessas miofibrilas. Falando então aqui da lesão, pessoal. Nós temos uma lesão de primeiro grau, que é quando você tem aqui só algumas lesões pequenas aqui nessas fibras. Já uma lesão de segundo grau, você já tem um rompimento parcial aqui de boa parte dessas fibras. E uma lesão de terceiro grau, uma lesão grave, né? Muitos jogadores têm lesões, né? Que eles chamam de distensão, tá bom? O jogador teve uma distensão muscular. Ele pode ter rompido ou um pouquinho, ou parcialmente, ou total. Se for total, ele vai levar vários e vários dias, às vezes semanas, e muita fisioterapia aí para recuperar esse músculo. Mas recupera, tudo bem? E as câimbras, pessoal? Se você já teve câimbra dormindo aí, você sabe do que eu tô falando, né? Do nada aquele músculo contrai, né? Você não escolhe fazer essa contração, ela é involuntária e geralmente acontece nos músculos esqueléticos, que são aqueles que você controla, né? Então, o que que acontece? Pessoal, para acontecer esse tipo aqui de lesão, tá? Tá faltando aqueles sais minerais que a gente comentou lá anteriormente, tá bom? Como cálcio, principalmente cálcio, tá bom? Muitas pessoas também, como eu falei anteriormente, falam que é falta de potássio para comer banana. A banana tem vários sais minerais, tá? Porém, a cãibra não é falta de potássio, ao contrário do que muito se pensou aí. Ainda tem uma briga entre certos cientistas, mas hoje em dia sabe-se que a maior falta, né, do sal mineral aqui é o cálcio, que faz com que aconteça essas cãibras. Então, se você tiver aí que praticar bastante esporte, você deve incluir bastante derivados de leite aí na sua alimentação para prevenir, tá? O que aconteceria é que se faltasse o potássio, esse músculo na verdade paralisaria, tá? Então aí seria também uma coisa grave. Não quer dizer que não é por causa do potássio que eu tenho cãibra que eu vou deixar de consumir. Pelo contrário, ele também faz parte aqui da contração muscular, tá bom? Só que não é a falta dele que causa a cãibra. Tudo bem? Além disso, além da falta de cálcio, né, a desidratação. Então, quando você começa a suar muito, você perde esses sais minerais. Você perde, por exemplo, o cálcio e sódio, tá? Só que como o sódio geralmente a gente tem bastante na alimentação, se você não estiver fazendo uma dieta, dificilmente ele vai faltar, tá bom? Além disso, a falta de oxigenação no músculo, tá bom? Isso pode ser ocasionado porque você está correndo demais e não está conseguindo acompanhar no seu ritmo respiratório, tá? Ou à noite você pode estar parando de respirar, né? Tem uma coisa que chama apneia do sono e você pode ter câimbras, é um sinal de que você não está respirando bem à noite, tá bom? E aí você tem que consultar o médico para ver como vai ser feito esse tratamento. E por último, quando o seu músculo começa a funcionar sem oxigênio, ele acumula uma coisa que chama de ácido lático, tá bom? Que dá uma certa dorzinha no músculo também, uma dorzinha chata, tá? Esse ácido lático também pode ser responsável aqui pela contração involuntária dos músculos. Tudo bem, pessoal? Bom, queria agradecer então por vocês acompanharem essa aulinha um pouquinho mais rápido hoje, tá? Então, se tiverem alguma dúvida aí, podem entrar em contato, belezinha? Então, muito obrigado e tchau!